Galo, sempre com o Cláudio Rezende, e foi manchete da turma do bate-bola. Novo diretor abre o jogo sobre Hulk e reforços. Conta tudo, Rezendão. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite ao Edu, a todos que nos acompanham. Turma do bate-bola. É um dia importante no Atlético, a apresentação de um ídolo do clube para suceder o Rodrigo Caetano. Vitor Bage, agora o novo diretor de futebol, foi apresentado pelo presidente Sérgio Coelho, que explicou, antes da entrevista do Vitor, que ele levou para o comitê do futebol 3 nomes. Um deles era do Vitor, e o Vitor venceu a disputa por toda a identificação que tem no Atlético, esse período que esteve junto com o Rodrigo Caetano, e aí a SAF do Galo aposta no Vitor para comandar o futebol aí pelos próximos anos. O que podemos destacar, o Vitor defendeu o Filipão. Nós fizemos a pergunta e trouxemos no Rádio Esportes, ele falando do Filipão, que no dia a dia é muito cordial, um cara muito tranquilo, que tem o carinho de todos no Atlético, e que aquele fato, do vídeo, que ele xingou um torcedor ali no desembarque, foi um fato isolado. O Vitor, então, defendendo o Filipão e a continuidade do trabalho. Mas a gente vai trazer alguns outros trechos, da entrevista do Vitor. Um deles, por exemplo, é sobre a renovação de contrato com o Hulk. O Hulk, que é o principal ídolo hoje em campo do Galo, que tem o vínculo, contrato até o fim deste ano, mas com metas previstas no contrato, e a gente sabe que o Hulk sempre bate as metas, pelo profissional que ele é. E o Vitor explica aqui na Itatiaia como que está essa situação de renovação de contrato com o Hulk. Bom, primeiramente falar da importância do Hulk, hoje o Hulk é o atleta que melhor representa o que é a idolatria de um atleta em um clube, Você acompanha de perto, nas viagens, o carinho, o respeito, e a atenção que ele tem com o torcedor. Então, não é só dentro de campo que o Hulk entrega muito, É no contexto geral, seja vestiário, seja com essa relação com o torcedor, é o cara que realmente representa. E diante disso, nada mais justo, nada mais coerente do que você reconhecer essa representatividade e esse tamanho que o Hulk tem para o Atlético. Então, existe sim a intenção dessa renovação, existe já uma conversa em andamento, e assim que evoluir, nós comunicaremos a todos, e tenho certeza que o Hulk tem muito a nos entregar, em todos esses sentidos, esses aspectos que eu falei, porque hoje ele representa muito bem o que é ser atleticano. Falando com muita serenidade, muita tranquilidade aí o Vitor, para deixar o torcedor do Atlético também animado, que o Hulk vai permanecer por um período maior no Galo. E o perfil de contratações, porque ele agora é o responsável, por trazer jogador, por vender atletas, mas o perfil de reforço que o Vitor e o Atlético está buscando no mercado. Em relação às contratações, a gente tem um departamento de mercado que tem monitorado todas as possibilidades que nós temos, a gente monitora o tempo todo, a gente aqui dentro do clube, o trabalho é feito para que as contratações elas sejam assertivas, nunca feito de forma aleatória e nunca feito para preencher apenas espaço dentro de um elenco, a gente quer um elenco competitivo, a gente não traz jogador para compor. Então, o perfil de jogador que a gente traz é jogador de performance, é para ser um jogador que vai brigar por posição. Então, esse é o perfil que a gente tem determinado aqui. De forma alguma, nós vamos trazer jogador só para compor elenco e, às vezes, lá na frente ser insatisfeito porque não vai jogar. Então, nós queremos aqui elevar o nível competitivo, identificar oportunidades de mercado, mas sempre visando a performance, e jamais ter um elenco numeroso, mas a gente não fala em números, mas fala em qualidade, e a cada vez a busca é pela qualidade. Então esse é o perfil, seguimos sim monitorando o mercado, identificando onde a gente pode reforçar a equipe para fazer que o Atlético tenha um ano vitorioso. Aí então o Vitor falando sobre o perfil de contratações, ele elogiou os zagueiros, Léo, então é aquela história mesmo, o Galo procura atacante, jogador do meio para frente. A janela vai até o dia 7 de março. E ele deixou bem claro, Du, que ele não quer compor elenco. Que ele quer jogador que tenha performance. Ou seja, ele quer jogador que chegue mesmo para jogar
para realmente entrar no time, se não começar como um titular, mas para ser um cara realmente útil. E acho que isso casa com o fato do Atlético já ter um bom elenco, né? O Atlético já tem um bom elenco. O Vitor, a resposta foi muito fácil sobre zaga, né? Pô, vou trazer um outro zagueiro para reforçar a zaga que foi a melhor do Campeonato Brasileiro da última temporada. Assim, não faz muito sentido. Qual o recado você passa para o grupo também? Os caras que entregaram a melhor zaga do campeonato, você vai lá e contrata um zagueiro. É um negócio meio... E não precisa, vamos falar a verdade, o Atlético tem 4 zagueiros. Pode torcer um pouco o nariz pro Gemerson, mas inclusive tá melhorando, tá? O último jogo foi bom. O Lemos foi o melhor na posição do ano passado, né, Edu? Ainda tem o Fux, que é muito bom zagueiro. Só não jogou mais por conta das lesões. E o Igor Rabelo, que também é bom zagueiro, mas que infelizmente agora tá criando esse histórico de lesões. E também só não jogou mais por conta das lesões. Teve uma vez aí, Cláudio, você vai se recordar, o Igor ficou até chateado, falou, falaram que sou um cara que machuca muito, não é um cara que machuca muito, mas infelizmente, recentemente... É verdade. Não tá conseguindo, né, criar uma sequência. Eu, então, na minha opinião, sempre quis o Igor Rabelo de titular no Atlético. Só que ele tem se machucado muito. Cada um tem sua preferência, porque claro. São 4 bons zagueiros. O Gemerson, por exemplo, fez um grande jogo contra o Itabirito na última rodada do estadual. E ele tem a preferência do treinador, Talvez entre os torcedores ele seja o 4º lugar dos 4, que eu acho absolutamente normal, mas não precisa desfazer do Gemerson por ter preferência por outros. O Gemerson também é bom zagueiro. O Atlético, o 5º zagueiro do Atlético é da base, e eu acho isso o mundo ideal. Você tem um da base na zaga, um da base entre os volantes, um da base entre os meias, mais jogadores da base entre os atacantes. Acho que pode ter base também nas laterais. Você tem o Rubens, mas pode ter o Vitinho na direita. Cara, não tem muito para onde correr, não. E se tiver que contratar, que seja um jogador para chegar e brigar por titularidade. Olha só, turma, Sambódromo, no Carnaval do Rio de Janeiro, a Laut vai se tornar a maior do Brasil, porque na escolha de qualidade, ela já é a número 1. Ô, Cláudio, te fiz a pergunta no último bloco, repito. O Vitor se preocupa com o fato de ser ídolo e assumir um cargo agora, se ele tiver um fracasso, se o time não for bem, porque sobra pro diretor. É verdade, mas o Vitor quer que o torcedor consiga separar. O Vitor, atleta, que já teve aí sua história construída, do Vitor, diretor. E foi perguntado a respeito e vamos acompanhar o que ele disse. Daqui a pouco, então, Cláudio, você traz o Vitor aqui, mas é uma relação, né, Edu, que o mundo ideal é que o torcedor consiga separar. Vai demorar um pouco, né? Acho que a turma vai demorar um pouco para digerir, para separar. Sempre que se fala em Vitor, ninguém fala Vitor Bage, né? Ninguém fala. Deve ter mais todo mundo fala falando, São Vitor. São Vitor do que Vitor Bage. Eu mesmo, quando eu vou falar, né? Vitor, eu sempre falo Vitor. O São Vitor, pro torcedor. Vai demorar um pouquinho, mas aos poucos a turma... Vamos ouvir o que ele disse, então. Agora tá no ponto. Então vamos lá. A exposição tinha quando eu jogava também, cara. Quando eu era atleta, goleiro é uma grande responsabilidade, né? E nunca me omiti, né? Principalmente nos momentos de dificuldade, de pôr a cara para bater, né? Então, assim, fazendo um paralelo com a nova função, né? Existem semelhanças, obviamente, que mudam os interesses, mudam os discursos, mas o objetivo é o mesmo, sempre buscar os melhores resultados para a equipe, né? Acho que a idolatria, ela já foi conquistada, ela está escrita, né? Hoje, quem está aqui é o Vitor Bage, diretor de futebol, não São Vitor. Obviamente que essa história está escrita e, né, não tenho medo de manchar isso, porque toda decisão, toda escolha, né, tudo que eu for fazer aqui dentro do clube é baseado nas melhores convicções, tentando fazer o melhor pelo clube, nunca de forma irresponsável. Então, quando você busca fazer o melhor de forma coerente e responsável, né, mesmo que eventualmente possa dar errado, jamais você vai ter sua imagem arranhada ou manchada quando você trabalha de forma honesta, né? Os resultados podem acontecer ou não, mas a gente sempre trabalha para que o melhor aconteça para o clube, né? E assim, trabalho há 12 anos no Atlético para sempre poder colocá-lo em evidência e dar alegria ao torcedor atleticano. Tá aí, toda sorte ao Vitor, então, Léo Figueiredo, nesse novo projeto, nessa nova função no Galo. Quem esteve hoje na cidade do Galo para se despedir foi o Rodrigo Caetano. Ele voltou do Rio de Janeiro, tá agora, né, arrumando os detalhes de mudança para a capital fluminense, lá para a cidade maravilhosa.
Ele se despediu hoje, né, da comissão técnica, de funcionários e atletas, e amanhã tem uma entrevista do Rodrigo Caetano à tarde na Arena MRV. A gente vai acompanhar também essa entrevista de despedida dele, que agora vai ser o diretor de seleções. Departamento médico, confirmadas as lesões, foram pequenas lesões, Igor Rabelo, coxa direita, e Mariano na panturrilha esquerda. O Mariano já estava fora, porque estava suspenso, né? Terceiro amarelo, mas ficam fora aí alguns jogos, Rabelo e Mariano. E ingressos para o jogo, Léo, 1.800. No sábado, o América mandante só disponibilizou o América para a torcida do Galo, aquele setor da Ismênia, o portão 10, que fica acima, né? É o setor lá de cima da Independência, acima das cabines de rádio e TV. Os ingressos a partir de quinta-feira, somente online, R$80 inteira, R$40 meia entrada. Então, 1.800 ingressos para a torcida do Galo no sábado no Horto. Valeu, Claudio.